Se queremos paz, devemos nos preparar para a guerra. Essa frase não é nova, mas quando dita por um governo que nunca parou de guerrear, ela ganha outro peso, ou melhor, revela seu verdadeiro significado. Não é sobre paz, é sobre controle. E não é sobre se preparar para a guerra, é sobre alimentá-la, legitimá-la e lucrar com ela. No início, pode parecer apenas mais uma declaração belicista de Washington. Um discurso rotineiro sobre segurança nacional, fronteiras ameaçadas, interesses globais e a necessidade de modernizar as Forças Armadas. Mas se olharmos com atenção, algo mudou. O tom ficou mais direto, as palavras menos diplomáticas e o plano mais claro. A nova administração Trump voltou com a promessa de America First, mas, dessa vez, a tradução é outra. Não é mais sobre proteger empregos americanos ou recuperar a indústria nacional. É sobre retomar a centralidade bélica dos Estados Unidos como potência absoluta, mesmo que isso custe uma guerra com a maior civilização milenar ainda de pé, a China. Pete Hegseth, agora secretário de Defesa, não disfarça. Diz abertamente que é um fiscal hawk e um defense hawk. Traduzindo, ele quer cortar gastos sociais, mas expandir os militares. Cortar da base para fortalecer os mísseis. Fala em repriorizar. Mas o que está sendo priorizado, de fato, é a guerra. A paz, nesse contexto, é só um pano de fundo para legitimar o conflito inevitável. Enquanto o discurso fala em contenção, cooperação e moderação, a prática é outra. Bombardeios em Gaza com apoio logístico direto de Washington, fornecimento de armas para Israel, operações na Somália, ataques coordenados na Síria e o fluxo contínuo de armas e inteligência para a Ucrânia, mesmo quando Trump finge estar se distanciando do conflito. É o velho truque da mão dupla. Uma mão acena com o ramo de oliveira, enquanto a outra aperta o gatilho. E mesmo quando confrontado com essa contradição, o governo não nega. Diz que é necessário, que é estratégico, que é preparar para o futuro. Fala em hipersônicos, UVs, UAVs, drones e uma reconfiguração do teatro militar americano para enfrentar o novo inimigo central do século XXI, a China. Durante seu primeiro mandato, Trump autorizou a venda de milhares de bombas a Israel, bombas que hoje arrasam bairros inteiros, escolas, hospitais e famílias inteiras em Gaza. Em seu segundo mandato, continua apoiando essa política com entusiasmo. Ao mesmo tempo, o governo mantinha operações ativas na Somália, no Iêmen e na Síria, e ainda dizia estar reequilibrando o foco para a China. Ou seja, estava mirando um novo alvo enquanto destruía os anteriores. Sob Trump, os Estados Unidos mantiveram o envio de armamentos para a Ucrânia. Mantiveram também o apoio logístico com dados de vigilância, localização via satélite e até mapeamento para ataques com HIMARS. Ataques que já ultrapassaram os 400 limites da Ucrânia, atingindo alvos dentro da própria Rússia com base, entre outras coisas, em informações processadas por sistemas como o Starlink, de Elon Musk. O discurso nunca foi sobre paz. Foi sempre sobre domínio. O que está em jogo não é evitar uma guerra. É garantir que, quando ela acontecer, os Estados Unidos estejam no controle do início ao fim. A prioridade militar americana hoje não é proteger o território nacional. Não é impedir invasões, não é reagir a ataques. É garantir que a China continue submissa, que a Ásia continue sob influência ocidental, que os fluxos comerciais, tecnológicos e políticos permaneçam centrados nos Estados Unidos, mesmo que isso signifique colocar o mundo em risco. Não é preciso que uma guerra comece com tanques cruzando fronteiras ou caças rasgando o céu. Algumas guerras começam com um boato, um discurso, e outras começam com o inimigo sendo construído peça por peça, em laboratórios de propaganda, em gabinetes de estratégia, em contratos bilionários assinados no Pentágono. É isso que está acontecendo com a China. O que os Estados Unidos estão fazendo não é se defender. É produzir, a céu aberto, um inimigo ideal. Uma ameaça que justifique tudo: o aumento do orçamento militar, a vigilância em massa, as bases no Pacífico, os drones em Taiwan, a guerra tarifária, a sabotagem tecnológica. E o mais assustador, tudo isso vem sendo normalizado, como se fosse parte de uma rotina, como se fosse inevitável. E no meio disso tudo, estamos nós. Eu, você, suas contas no fim do mês, seu aluguel atrasado, seu filho na escola pública com merenda racionada, enquanto bilhões são gastos para proteger os interesses americanos em regiões que você talvez nunca tenha ouvido falar. A verdade é que a guerra contra a China já começou.
Só que ela não está nas manchetes. Está nas entrelinhas, está em cada sabotagem a projetos de infraestrutura construídos por Pequim em países do sul global. Está nos atentados seletivos contra engenheiros chineses em estradas, portos, hidrelétricas, como aquele caso abafado no Paquistão, em que um comboio de técnicos foi atacado por militantes financiados com apoio indireto de Washington. Está nos think tanks de Washington, que mapeiam abertamente onde e como a China deve ser confrontada. Na África, na Ásia Central, na América Latina, no Mar do Sul da China. Um mapa inteiro de contenção geopolítica. Está nos acordos secretos com países que mal conseguem bancar sua folha de pagamento, mas recebem toneladas de armamento em nome da segurança. Está nas bases militares reativadas nas Filipinas, nas Ilhas Marianas, em Guam, no Japão. O que está em jogo aqui não é segurança, é hegemonia. Não é democracia, é mercado. Não é liberdade, é poder. E é isso que o governo americano quer que você esqueça. Veja o caso dos uigures, por exemplo. Durante anos, a China foi acusada de perseguir essa minoria. Mas o que poucos dizem é que os grupos extremistas ligados a atentados separatistas em Xinjiang foram armados e treinados com apoio logístico de redes, alimentadas por ONGs, que funcionam como fachada para interesses estratégicos do Ocidente. O mesmo padrão usado na Líbia, na Síria e na Ucrânia. A mesma fórmula: identificar um grupo insurgente, amplificar a narrativa de opressão, usar como ponte para desestabilizar o governo central. Inclusive, quando a Tailândia deportou suspeitos de terrorismo ligados ao separatismo uigur de volta para a China, o secretário de Estado dos Estados Unidos na época, Marco Rubio, apareceu publicamente condenando a ação e dizendo que os tailandeses agora deveriam se preparar para retaliações terroristas. Uma ameaça velada disfarçada de lamento, como se dissesse: vocês sabiam com quem estavam lidando, agora aguentem. E isso tudo sob qual administração? Sob Trump. Vamos deixar uma coisa clara. A China tem seus problemas. Nenhum país é perfeito. Nenhum regime é puro. Mas a narrativa de que ela representa uma ameaça existencial ao mundo livre é uma ficção útil para um império em decadência. Trump anunciou que os Estados Unidos estão reformulando todo o seu aparato militar para uma guerra que ainda não aconteceu, mas que já é tratada como certa. Os Marines foram redesenhados como força antinável. Tanques foram abandonados. Bases estratégicas estão sendo reposicionadas. O Pentágono se move como quem se prepara para uma colisão inevitável. E o povo americano assiste calado, como se nada tivesse a ver com isso. Mas tem. Tem tudo a ver. Porque quando essa guerra vier, será seu filho o convocado. Será sua empresa que vai falir com as sanções. Será sua aposentadoria que será drenada para bancar as operações de estabilização no Pacífico. E tudo isso porque alguém, em algum escritório de Washington, decidiu que a China não pode ter sucesso, não pode ter influência, não pode existir fora dos moldes americanos. O nome disso não é liberdade, é imperialismo. A inflação não é culpa da China. O desemprego não é culpa da China. O colapso dos serviços públicos não é culpa da China. Mas a resposta do governo para tudo isso tem sido uma só: guerra. Guerra econômica, guerra tecnológica, guerra psicológica e, em breve, guerra direta. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global, tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Em quase toda guerra moderna, há um momento específico em que o mundo prende a respiração, um ponto de ruptura. No caso da disputa entre Estados Unidos e China, essa linha tem nome, bandeira e localização precisa no mapa: Taiwan. Não se trata apenas de uma ilha, nem de uma divergência diplomática. O que está em jogo aqui é um barril de pólvora com o pavio já aceso e o dedo americano próximo do fogo. Taiwan é um território que a China considera parte inegociável de sua soberania e que os Estados Unidos passaram a tratar como ativo geoestratégico, como um peão prestes a ser sacrificado num tabuleiro de ambições imperiais. Mas o que poucos percebem é que essa provocação não é nova, só ficou mais descarada. Você sabia que há tropas americanas em solo taiwanês neste exato momento treinando militares locais? E que o Departamento de Estado dos Estados Unidos apagou de seu site oficial a antiga política de uma só China, substituindo-a por uma ambiguidade calculada que empurra Taipei para uma eventual declaração de independência? É nesse nível que está o jogo. O governo Trump não está apenas apoiando Taiwan. Está plantando as condições para um confronto direto com a China, empurrando uma ilha de 23 milhões de habitantes para o centro de um vórtice geopolítico que ela própria tenta evitar há décadas. Controlar Taiwan não é apenas uma provocação, é controlar a cadeia de semicondutores do planeta. É garantir acesso privilegiado ao Mar do Sul da China, por onde passa mais de 40% do comércio marítimo global.
É ter uma base avançada a poucos quilômetros da costa chinesa. Em resumo, é cercar a China pela jugular. Enquanto você ouve este vídeo, os Estados Unidos estão redesenhando suas bases militares em Okinawa, Japão, para absorver o impacto de um eventual conflito regional. Estão negociando acesso irrestrito a portos nas Filipinas. Estão promovendo exercícios navais conjuntos com a Austrália e Reino Unido no Estreito de Taiwan. Estão armando Taiwan com mísseis antinávio, radares de última geração e sistemas de defesa aérea projetados para resistir a uma invasão que os próprios Estados Unidos estão incentivando. O povo de Taiwan vive o dilema de existir entre dois mundos preso entre a história chinesa e a influência americana. As grandes corporações de defesa batem recordes de lucro. A indústria de chips, por sua vez, já se prepara para o pior. Transferências emergenciais de know-how para fábricas no Arizona, em Israel e até na Alemanha. Como se todos já soubessem que Taiwan pode não durar muito. Mas a narrativa pública continua disfarçada de altruísmo. Trump aparece em pronunciamentos, afirmando que apoiará Taiwan contra a opressão comunista. Fala-se em democracia, em liberdade, em autodeterminação. Mas quantas vezes os Estados Unidos realmente se importaram com autodeterminação quando não havia interesses estratégicos envolvidos? A história mostra que a autodeterminação é aceita apenas quando alinha-se aos interesses americanos. E agora, Taiwan se tornou o exemplo mais perigoso desse duplo padrão. O próximo pretexto para uma guerra que, se iniciada, não poderá ser vencida com precisão ou operações limitadas. Estamos falando de duas potências nucleares. Estamos falando de dezenas de milhões de vidas em risco imediato. Estamos falando de consequências econômicas globais que fariam a pandemia parecer um ensaio. E tudo isso por quê? Porque os Estados Unidos se recusam a aceitar que o mundo mudou, que há outras potências em ascensão, que a influência americana não é mais inevitável e que tentar forçar sua permanência, a bala, pode custar caro, muito caro. Um conflito em Taiwan dispararia uma reação em cadeia. O preço do petróleo explodiria. As cadeias logísticas globais quebrariam. O dólar perderia ainda mais valor. A inflação, que você já sente no mercado, dobraria. Semicondutores deixariam de abastecer montadoras, empresas de tecnologia, indústrias farmacêuticas. Fábricas parariam. Empregos desapareceriam. Governos colapsariam. E tudo isso por causa de uma ilha, colocada entre a vontade de um império e a resistência de uma civilização milenar. Se essa análise te abriu os olhos, compartilhe. Se provocou, questione. Se despertou algo em você, então inscreva-se agora no canal. Porque o que está em jogo não é apenas Taiwan. É o futuro de todos nós, e quanto mais gente souber disso, mais difícil será transformar a guerra em destino. Enquanto o mundo se distraía com manchetes sobre Taiwan, Gaza e Ucrânia, uma das rotas mais estratégicas do planeta foi tomada. Não com soldados, com capital. Não com bandeiras, com participações acionárias. Trump anunciou com orgulho. Uma empresa americana passou a controlar os dois lados do canal. Um feito histórico, segundo ele. Uma vitória do livre mercado. Um símbolo de que os Estados Unidos ainda mandam nas rotas do mundo. Quer saber quem foi? BlackRock, o maior fundo de investimentos do planeta, com trilhões sob gestão, parceiro íntimo de governos, agências de segurança e conselhos militares. Presente em tudo, dono de quase tudo, mas sempre na sombra. Larry Fink, CEO da empresa, foi o arquiteto da jogada. E, segundo relatos, ligou diretamente para Donald Trump para viabilizar o negócio. Um telefonema, 2 portos, 0 licitação pública, 0 transparência. E aí vem a pergunta que não quer calar. Se Trump é o inimigo do Deep State, por que está entregando ativos estratégicos para o coração do Deep State financeiro global? BlackRock não é apenas uma gestora de fundos. É uma entidade com poder de Estado, mas sem voto, sem controle social, sem Constituição. Atua em parceria com a USAID, com a OTAN, com o Departamento de Estado. Entra em países destruídos, compra o que restou com dinheiro público americano e lucra em cima de infraestrutura reconstruída. Só que essa reconstrução nunca é para os povos locais, é para o retorno do capital investido. A China entrega hospitais, ferrovias, centrais elétricas, portos. E os contratos prevêem a devolução ao país anfitrião, depois de pago o investimento. Já a BlackRock privatiza os lucros e socializa os riscos. Usa dinheiro público americano para financiar projetos que viram propriedade privada de seus acionistas. E depois ainda diz que isso é ajuda humanitária. É como se a guerra fosse só o primeiro passo. O segundo é o saque oficializado. E agora, essa lógica chegou ao Canal do Panamá. Um ponto que liga os oceanos Atlântico e Pacífico, essencial para o comércio global e fundamental para qualquer estratégia de cerco à China. Quem controla o canal controla o fluxo. E adivinha o que a China está construindo há anos? Uma nova rota comercial que desvie do Panamá.
a Rota da Seda Marítima, com portos financiados em toda a Ásia, África e América Latina. É a resposta de Pequim à hegemonia americana. E o que Washington faz? Tenta recuperar o controle das rotas não com infraestrutura, mas com aquisições forçadas, golpes econômicos e manipulação de dívida. Mas quem autorizou isso? Quem deu permissão para que Larry Fink, um dos maiores doadores do establishment americano, passasse a administrar um gargalo naval que, se fechado, pode paralisar a economia de dezenas de países? O Canal do Panamá é responsável pelo trânsito de petróleo, alimentos, insumos industriais e fertilizantes. Se um conflito diplomático surgir e a passagem for restringida a navios chineses, o resultado será escassez global. E sabe quem vai pagar primeiro? Você. Com inflação, com demissões, com caos logístico. Tudo porque um fundo privado decidiu fazer geopolítica com ativos que nunca deveriam ter saído das mãos públicas. E não pense que isso é exceção. A BlackRock está envolvida com o comando de reconstruções na Ucrânia, inclusive assessorando diretamente o governo de Zelensky. Está presente em fundos de reconstrução climática no Brasil, no Chile e na Índia. Sempre com a mesma lógica. O governo entra com risco. O povo paga a conta. E o lucro é todo deles. O populismo, hoje, é só o verniz do velho império. É o teatro que distrai, enquanto as engrenagens seguem rodando cada vez mais longe da democracia, cada vez mais perto do feudalismo corporativo. O povo acha que está votando contra o sistema, mas está apenas escolhendo qual rosto vai sorrir enquanto o sistema o devora. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estiveram envolvidos direta ou indiretamente em mais de 80 conflitos armados em 70 países diferentes. Em nome da paz, da democracia, da liberdade. Mas se você olhar com cuidado, vai ver que o que muda são apenas os uniformes. O que permanece é a lógica: girar o motor da guerra para manter viva a máquina do poder. E esse ciclo está se repetindo agora. Só que com uma escala nunca antes vista. Nos bastidores, o Pentágono já admite: não há como vencer a China em confronto direto. Não há força militar suficiente. Não há legitimidade internacional suficiente. Não há apoio público suficiente. Mas há outro caminho. Um caminho mais familiar. Guerra assimétrica, guerra prolongada, guerra por desgaste. Você se lembra da doutrina Wolfowitz? Ela dizia que, para os Estados Unidos se manterem como potência dominante, nenhuma outra nação deveria ter liberdade para se tornar poderosa o bastante a ponto de contestar sua liderança global. Essa doutrina continua viva, só que agora com outro nome, outra embalagem e novos alvos. Hoje, o nome do alvo é China. E o nome da estratégia é contenção total. Não é apenas militar. É diplomática, econômica, tecnológica e cultural. Nos últimos 3 anos, os Estados Unidos expulsaram cientistas chineses de universidades americanas sob acusações vagas de espionagem intelectual. Cortaram bolsas de pesquisa, baniram aplicativos como o TikTok e restringiram a venda de chips de última geração, bloqueando o acesso da China aos semicondutores mais avançados. Mas o mais importante, reorganizaram suas forças armadas exclusivamente para enfrentá-la. Quero um dado que quase ninguém comenta. Em 2022, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos anunciou a eliminação total de seus tanques. Isso mesmo, nenhum tanque restante. Por quê? Porque tanques não servem em guerra naval. E a guerra que eles preveem é contra navios, contra portos, contra ilhas. Toda a estrutura da Marinha e dos fuzileiros foi adaptada para se especializar em anti-shipping warfare, guerra naval de bloqueio. Eles não estão se preparando para defender o território americano. Estão se preparando para cortar as rotas comerciais da China. E esse motor gira rápido. Os Estados Unidos já controlam mais de 750 bases militares no mundo inteiro. Mas isso não é suficiente. Agora querem também os gargalos, os pontos de passagem do comércio global. Panamá já foi. Agora estão de olho em Greenland, o Ártico e os Estreitos Asiáticos. O governo Trump já traçou mapas com quais países devem ser pressionados economicamente a romper com a China. Esses mapas constam em relatórios da Heritage Foundation e do American Enterprise Institute. Eles indicam níveis de risco estratégico para cada nação que aceita investimentos chineses em infraestrutura. Em outras palavras, se um país soberano permitir que a China construa uma estrada, porto ou satélite, ele será alvo de sanções, chantagens, cortes de ajuda militar. É a doutrina Monroe do século XX e um só, que global. E como tudo isso se sustenta? Com narrativa. O inimigo muda, mas o discurso permanece. Eles são autoritários. Nós somos a liberdade. Mesmo quando quem invade, espiona, sabota e bloqueia é justamente quem diz proteger a liberdade. Enquanto os Estados Unidos impõem tarifas e barreiras à China, os preços de eletrônicos, medicamentos, insumos industriais e até alimentos sobem aqui no seu mercado, na sua farmácia, na sua conta de luz. A guerra por hegemonia é invisível,
mas seus efeitos estão no seu bolso. Até agora, os únicos que estão ganhando com essa escalada são as corporações que vendem armas e monitoramento, os fundos como BlackRock, que lucram com instabilidade global, e os think tanks, que alimentam o complexo industrial militar com estudos e justificativas para novos orçamentos. Durante décadas, nos disseram que o complexo industrial militar era um termo acadêmico, um conceito teórico, um exagero da esquerda. Mas hoje, ele é tão concreto quanto um míssil. E o mais perturbador é que ninguém mais se incomoda com isso. Pelo contrário, generais se aposentam na sexta-feira e na segunda-feira seguinte já estão no conselho da Raytheon. Deputados aprovam orçamentos de guerra e semanas depois viram consultores estratégicos de empresas armamentistas. Secretários de defesa discursam sobre ética enquanto negociam seus próprios cargos em bancos ligados ao Pentágono. Isso não é metáfora, é prática institucionalizada. Durante a sabatina de Pete Hegseth, o novo secretário de defesa de Trump, um senador perguntou: "Você defende que militares não possam trabalhar para a indústria bélica após a aposentadoria? Vai seguir esse mesmo princípio?" A resposta? Um sorriso evasivo, uma frase vazia, um desvio. No fim, ele disse: "Bom, eu não sou general." Como se o problema fosse o cargo e não o caráter. É esse tipo de cinismo que alimenta a guerra que está sendo travada dentro dos próprios Estados Unidos. Enquanto um míssil custa $150 mil, escolas fecham por falta de verba. Enquanto caças hipersônicos consomem bilhões, crianças estudam com o teto vazando. Enquanto o orçamento de defesa cresce 5 vezes mais rápido que o de saúde, a expectativa de vida do americano médio cai. Mas ainda nos dizem que tudo isso é pela segurança nacional. Segurança de quem? 2 civis que morrem sem plano de saúde, dos veteranos abandonados pela VA, 2 trabalhadores explorados por empresas que lucram com contratos públicos. Se o orçamento de guerra é a única coisa que cresce sem limites, sem bloqueio, sem contestação, então, o que realmente está sendo priorizado? Porque quem ganha com a escalada contra a China são os mesmos que lucraram com o Iraque, com o Afeganistão, com a Líbia. Eles não precisam de vitória, só precisam de orçamento. E se a guerra acabar, acaba também a fonte. Por isso, ela nunca termina. Por isso é preciso inventar novos inimigos. Por isso é necessário manter o medo aceso. Porque o medo é o combustível do poder. Entre 2001 e 2021, o complexo industrial militar dos Estados Unidos lucrou mais de $14 trilhões com operações de contra-terrorismo. Isso mesmo, 14 trilhões, mais que o PIB do Brasil, da Índia, da Rússia, mais que a dívida estudantil de todos os americanos combinados. E para quê? O Afeganistão está melhor? O Iraque é uma democracia? Não. Mas os CEOs, os lobistas, os investidores, esses estão voando em jatos particulares. E agora, com a Guerra Fria contra a China, a roda gira de novo. E isso não significa que a China seja inocente, justa, democrática ou infalível. O ponto aqui não é defender Pequim, é expor a hipocrisia de um sistema que não quer resolver conflitos, quer perpetuá-los. Não estamos diante de uma guerra que será iniciada, mas de uma guerra em curso, construída aos poucos, com discursos, tarifas, drones, sanções, boicotes e principalmente com mentiras empacotadas em linguagem patriótica. Porque a guerra, hoje, é um modelo de poder. Ela não precisa de invasão. Ela precisa de aceitação. De um povo anestesiado. De um inimigo fabricado. De um ciclo de crises que nunca fecha, para que os mesmos de sempre possam continuar mandando sem oposição, sem debate, sem alternativa. Infelizmente, nós colaboramos quando aceitamos a simplificação de tudo. Quando trocamos pensamento crítico por frases de efeito. Quando deixamos que a política virasse um espetáculo. Quando passamos a torcer por partidos como se fossem clubes de futebol. Quando paramos de perguntar, de ler, de duvidar. E é por isso que a guerra que mais importa neste momento não é contra a China. É contra a ignorância institucionalizada. O Império Americano não precisa ser destruído por mísseis estrangeiros. Ele está apodrecendo por dentro. E é exatamente isso que o sistema tenta esconder. Que sua maior ameaça é a verdade. A verdade de que a hegemonia está ruindo, de que a ordem mundial baseada no dólar está escorregando pelos dedos, de que o sul global está se rearticulando, de que a China, a despeito das críticas, não se dobra, de que a guerra não é mais uma opção, é o plano, e de que a única forma de manter esse plano funcionando é nos manter no escuro. Essas peças não estão soltas, elas formam um mapa de guerra, um mapa de dominação, um mapa onde as rotas comerciais são controladas, os inimigos são definidos com antecedência, os aliados são descartáveis e o povo é apenas uma estatística. Mas se há um mapa, há também a chance de traçar outro caminho. E esse caminho não começa em Washington.
Nem em Pequim. Ele começa em cada pessoa que se recusa a ser manipulada, em cada cidadão que opta por se informar, em cada mente que desperta da anestesia da propaganda, em cada voz que quebra o silêncio. Você já deu o primeiro passo. Agora, o próximo depende de ação, porque conteúdo como este só sobrevive com você, com sua vontade de espalhar, de abrir os olhos de mais alguém, de mostrar que nem tudo está perdido. Porque enquanto a guerra real não começa, a guerra pela consciência já pode ser vencida. Curta este vídeo. Comente o que mais te despertou. Envie para quem ainda acredita que há um lado do bem nessa disputa fabricada. E acima de tudo, se inscreva no canal. Obrigado por chegar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, resista, compartilhe, questione. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.